comecinho de junho estreou Sweet Tooth, da Netflix, que é uma série de televisão baseada em uma série de quadrinhos que foi lançada de 2009 a 2013 pelo selo Vertigo, da DC. Para quem não conhece, Sweet Tooth é uma história super legal, com uma premissa bem doida. Nesse mundo de Sweet Tooth, digamos um mundo meio pandêmico, nada parecido com o nosso mundo de hoje, existe essa doença chamada flagelo que mata a maior parte da população global. Mas ao mesmo tempo que o flagelo está castigando o mundo, tem outra coisa acontecendo, que é o nascimento de híbridos, crianças que são metade gente, metade animal. Ninguém sabe explicar por que isso aconteceu, mas esses híbridos começam a ser caçados nesse mundo. Então a história, de fato, vai começar pra gente quase 10 anos depois dos primeiros acontecimentos do flagelo. Em Sweet Tooth, a gente tem basicamente 3 linhas narrativas acontecendo ao mesmo tempo. A de um médico que estava na linha de frente de batalha e acaba querendo se retirar, digamos assim, desse combate ao flagelo. O de uma psicóloga que ficou presa dentro do seu próprio escritório durante a explosão do flagelo e acaba mudando muito de vida nesse processo. E a história do Gus, o nosso protagonista, que é um garoto híbrido. Ele é metade gente, metade cervo. Ele não conhece sua mãe, vive apenas com o seu pai, e eles vivem dentro de uma floresta, completamente escondidos. O Gus passa 10 anos da sua vida sem saber a verdade sobre a sua história. E só depois de alguns grandes acontecimentos na trama que ele vai começar a experimentar esse mundo pós-flagelo. A série é uma gracinha, muito linda, extremamente bem feita, e foi feita em parceria com a Warner, que já tem esse gingado, digamos assim, com fantasia audiovisual. Mas o que eu queria comentar nesse vídeo, até porque muita gente ainda não assistiu Sweet Tooth, vocês deveriam, assistam, é muito lindo, tem muita coisa rica ali, o quanto a natureza e o mundo natural influenciam e nos dão dicas sobre o que essa história realmente vai nos contar. Para não estragar nada, não dar nenhum spoiler grave nem nada do tipo, eu vou comentar elementos da trama que aparecem especialmente nos episódios 1 e 2. Eu vou dar o mínimo de contexto possível para não atrapalhar a experiência de quem ainda não assistiu, mas eu acho que com esse mapinha dos símbolos que existem em Sweet Tooth, dá pra experimentar algo diferente da série. Então, vamos falar sobre a natureza como símbolo em Sweet Tooth. A natureza não me deixa. Natureza não me deixa trabalhar. Primeira coisa que a gente pode reparar é que 2 desses núcleos de personagens são os que vão ser mais impactados por animais ao longo da história. O primeiro... Olha, ó, impactado pelo animal, ó. O primeiro é o Gus, obviamente, ele é um menino cervo, então muito da natureza vai correr ao redor dele, mas também a Aimee, que é essa psicóloga, essa terapeuta, que vai ver muitos animais ao longo da narrativa. Para me ajudar nessa tarefa aqui, eu escoltei um dos livros mais incríveis deste mundo, que é o Dicionário de Símbolos, do Jean Chevalier e do Alain Guirbrandt. Esse livrão aqui, ele é um mapa, assim, uma introdução espetacular para quem gosta de símbolos, mitologias e camadas narrativas. Isso aqui é um livro de ouro para todo mundo que gosta de contar histórias, então eu recomendo demais, vou deixar o link aqui embaixo na bio. E é claro que o primeiro animal que a gente tem que comentar aqui é o cervo. A história toda se passa ao redor desse menino cervo, que é muito simbólico, muito emblemático. O cervo, ele é um animal considerado mágico para muitas culturas, especialmente algumas culturas indígenas, nativas dos Estados Unidos. Ele muitas vezes é comparado às árvores por causa da sua galhada, que sempre se renova, floresce e é altiva. Em geral, o cervo é mostrado caminhando e abrindo direções para a luz. Então, não é muito segredo aí, né, gente? Naturalmente, o protagonista é esse garoto que vai, de alguma maneira, abrir novos caminhos nessa realidade tão turbulenta, tão trevosa, que é a realidade pós-flagelo. Olha só o que o Jean Chevalier fala sobre o cervo. O cervo surgirá como mediador entre o céu e a terra, como símbolo do nascer do sol, que se eleva para o seu zênite. Um dia aparecerá uma cruz entre suas galhadas, e ele se tornará a imagem do Cristo, o símbolo do dom místico, da revelação salvífica, mensageiro do divino,
Ele pertence, portanto, a essa cadeia de símbolos que vemos muitas vezes estritamente ligados entre si. A árvore da vida, os chifres e a cruz. O cervo também é um símbolo de velocidade e agilidade, o que já sabemos que o Gus domina muito. Ele é uma criatura complicadinha que foge em horas importantes. Por fim, uma última coisa que é muito importante sobre o cervo é que, em geral, ele vive em grande liberdade. Então, quando ele se relaciona a outros animais, ele tem uma inocência e uma pureza muito grande, o que é algo que a gente vê claramente no nosso Gus fofinho. Ai, gente, tadinho, ele é tão bonitinho, eu não quero que nada me aconteça ruim com ele. Vale dizer, só pra dar um contexto, que os chifres, eles são muito associados aos deuses da natureza, ao deus Pan e a outras representações dos deuses do mundo natural. Outro elemento bem importante, bem claro, já nos primeiros minutos de Sweet Tooth, é o elemento do ovo e do pato. O pato é esse animal que simbolicamente representa o guia ideal. Ele sempre mostra o melhor caminho, seja pela água ou seja pela terra. E o ovo, ele é autoexplicativo, né, gente? Ele é o símbolo da fertilidade, do crescimento, do universo dentro de uma casquinha. Muitos mitos e narrativas, inclusive, começam com o nascimento da humanidade dentro de um ovo. E isso é muito rico simbolicamente. Daria para fazer um vídeo inteiro sobre os símbolos dos ovos aqui. Mas é essencial pra gente entender que toda vez que o Gus saía para pegar ovos e trazê-los de volta para sua casa, ele estava fazendo esse exercício de experimentar o mundo, testar o mundo ao seu redor e todas as suas infinitas possibilidades. E olha só que coisa linda que o Jean Chevalier escreve aqui no livro dos símbolos. Ele fala que o ovo participa igualmente do simbolismo dos valores de repouso, como a casa, o ninho e a concha. Mas, ao mesmo tempo, ele conversa com a ideia de aprisionamento, que é exatamente o que o Gus está vivendo em Sweet Tooth. Mas no interior da concha funciona a dialética do ser livre e do ser aprisionado. Dessa doce segurança, um ser novo aspira a sair. O filhote quebra sua casca macia e quente. Então, o ovo já está indicando pra gente que o Gus talvez não continue nessa segurança quentinha, nesse conforto do lar por muito tempo. Outro momento que se repete bastante já no primeiro episódio de Sweet Tooth é a rotina de pular, saltar pelo lago. O Gus precisa passar por um lago várias vezes para encontrar, digamos assim, os ovinhos que ele precisa, a comida que ele precisa pro dia. E o lago, eu não esperava por isso, gente, mas o lago tem um simbolismo muito, muito interessante. Claro que eu já imaginava que ele se referia à ideia de profundezas e segredos do mundo, mas, de acordo com o Jean Chevalier, olha só que legal, ele simboliza o olho da terra, por onde os habitantes do mundo subterrâneo podem ver os homens, os animais e as plantas. Então, de certa maneira, é como se o olho do mundo, o mundo estivesse enxergando a rotina do Gus. O mundo que está completamente destruído, transformado, doente. É muito louco pensar que a natureza está com um olho enxergando, observando as idas e vindas desse menino que, em teoria, não deveria existir. Isso vai dizer muita coisa pra gente sobre o resto da trama, digamos assim, sobre como a natureza vai se comportar nesse mundo transformado, seja na floresta, seja nos limites que a humanidade constrói para esse mundo. Eu podia passar horas falando de outros animais que aparecem e os símbolos que eles representam. Mas sobre o Gus eu só queria falar de mais um, que aparece especialmente no segundo episódio, que é o coelho. O Jean Chevalier chama aqui no livro, no dicionário de símbolos, de lebre, porque é um animal que se repete em todas as mitologias, em todas as imaginações, em tudo quanto é lugar. Ele é um bicho muito mágico, muito simbólico. E no caso do Gus, esse animal é mostrado de uma forma distorcida, digamos assim. A lebre, o coelho, ele é um animal associado à noite e ele é uma ponte entre dois mundos, um mundo real e o mundo da imaginação,
um mundo mágico, um mundo perigoso. E no segundo episódio, quando ele mostra pra gente, digamos assim, um coelho meio distorcido, ele está mostrando pra gente que a visão dele de mundo, que a ponte entre esses dois mundos, o que ele vivia e o mundo lá fora, também é distorcida, também é inventada. O coelho é muito simbólico, ele tem inúmeras camadas de significado, ele é muito rico narrativamente. Então não dá tempo de a gente falar de tudo. Mas também ele é um símbolo, óbvio, de família, de construção familiar, construção de relações. E só isso já dá muita dica do que o coelho quer dizer nessa história. Pra gente terminar, eu vou só comentar dois animais que aparecem na narrativa da Aimee. A Aimee, como eu comentei mais cedo, é essa psicóloga que fica presa dentro do próprio escritório e depois de muito tempo, já quando o flagelo tá dando sua trégua, digamos assim, um pouquinho, ela resolve sair e dar de cara com alguns elefantes gigantescos caminhando pelas ruas. Aqui na cultura ocidental, o elefante representa a lentidão, mas na cultura asiática ele tem inúmeros significados, muitos deles divinos, e um dos mais legais é a ideia de que o elefante suporta o peso do universo. Então, quando ele abre esse caminho pelas ruas, ele está mostrando pra gente que o mundo mudou, que o mundo agora é completamente outro, e ele abre esse novo caminho, ele revela esse novo mundo para essa garota que estava presa dentro de casa por meses a fio. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, né, gente? E pra terminar, ainda falando da Aimee, e olha que a gente só focou no primeiro episódio praticamente, a gente tem a imagem de um falcão negro encarcerado, que é algo que a Aimee vê em um momento também bem importante, bem simbólico da narrativa, e que representa muitas coisas. O falcão é considerado o príncipe dos céus, a figura mais próxima de um reinado celeste animal. Então a ideia dele encarcerado indica algumas coisas pra gente, inclusive a ideia de que o divino não estará lá para salvar ninguém. Sweet Tooth tem muitas camadas simbólicas, narrativas, ricas e dramáticas. Eu tava esperando isso de uma série que é tão voltada para essa transição entre natureza e ciência, e o quão a gente fica tentado a dividir essas duas coisas e acaba, digamos assim, fazendo coisas terríveis. Eu recomendo demais a série, demais mesmo. É não só muito bonita visualmente, mas muito rica em muitas camadas diferentes. Só posso recomendar muito Sweet Tooth. Eu tô no processo ainda de ler os quadrinhos, então quem sabe a gente volta a falar de Sweet Tooth aqui no canal, mas espero que vocês tenham curtido. E, é claro, se você curtiu, não esquece de deixar um likezinho, comentar aqui embaixo o que você achou e, é claro, indicar aí para seus amigos, compartilhar o vídeo se você acha que alguém gostou de Sweet Tooth e merece aí essa surra de simbolismo que a série representa. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, então se você chegou até aqui, muito obrigada de coração e até a próxima. Tchau, tchau!